Seja bem-vinda. Nós estamos então no nosso terceiro encontro e nós vimos no primeiro dia de catequese que o ser humano ele tem uma sede natural de Deus. E essa sede que nós temos de Deus, ela não é saciada com nenhuma coisa do mundo. É como se nós tivéssemos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus. Nós temos um espaço que é o tamanho e a forma certinha de Deus. Só Ele preenche. Então o ser humano ele vive numa eterna inquietude até que o coração dele não repouse em Deus. Nós estamos inquietos até que nós não repousemos em Deus. Então existe no ser humano natural uma sede de Deus. E essa busca de saciar esta sede, essa busca de encontrar a ligação com o eterno, religião é isso, né? Religar. É você encontrar de novo essa ligação com o eterno, que parece que a gente perdeu. E essa perda é manifestada nessa inquietude, nesta sede. Nós falávamos até de uma certa ansiedade, né? A ansiedade, essa inquietude é uma coisa colocada por Deus em nosso coração para que a gente comece a buscá-lo, né? Então, o homem naturalmente, ele tem sede de Deus. E isso você pode notar nas pessoas com quem você convive e em você mesmo, né? Nós não ficamos satisfeitos com as coisas da terra. Eu estou me preparando para ser ordenado, vou ser padre. Estou há um super tempo me preparando para ser padre. Sejam bem-vindos. Mas, quando eu for ordenado, o meu coração ele vai continuar inquieto. Eu vou continuar com o coração... Aqui, olha, meu filho, senta aqui. Ó. Eu vou continuar com o meu coração ansioso, inquieto, à busca de alguma coisa, porque eu não nasci para ser padre. Eu nasci para me unir a Deus. Vocês vão se casar. E o coração de vocês vão continuar inquieto, porque vocês não nasceram para se casar. Vocês nasceram para se unir a Deus. Nada, nem as coisas santas. Eu estou falando de coisa santa. Eu estou falando do sacerdócio. Eu estou falando da família. Nem o sacerdócio, nem a família vai preencher este vazio do coração do homem. Porque este vazio, esta inquietude, esta certa ansiedade só pode ser satisfeita em Jesus, com Deus. Os filósofos falam do homem religioso. Todas as nações, de todos os tempos, tinham a sua religião e os seus ritos para poder se religar com o eterno, né? Nós víamos isso e também víamos a criação. Por que é que Deus ele criou o ser humano? Deus ele criou o ser humano para que o homem pudesse participar da sua vida divina e pudesse ser feliz. Deus não criou o homem porque ele era carente e precisava de um amigo. Porque Deus ele é Trindade. Então, é um Deus mais 3 pessoas. Essas 3 pessoas se relacionam entre si. O Pai e o Filho e o Pai e o Filho e o Espírito Santo com o Pai e o Filho. Então Deus ele não é carente. A Trindade tem uma vida íntima. Ele não cria o homem por carência, por necessidade. Ele cria o homem, eu falei do superlativo de livre, vocês lembram? Por uma disposição libérrima de Deus. De um jeito totalmente livre, gratuito, por amor, Deus cria o homem para que o homem seja feliz. E seja feliz como? Conhecendo a Deus,
participando desta relação de amor da Trindade e por toda a eternidade sendo feliz no amor. Então, é bom o mundo, é boa as coisas do nosso tempo, a vida vale a pena ser vivida, mas tudo na vida deve estar voltado para esta união com a Trindade. Tudo deve convergir para a Trindade. Então, o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos, com seus filhos, o trabalho, tudo deve convergir para Cristo. Deus, ele cria o mundo de um certo modo inacabado, para que o homem pudesse cooperar de algum modo com a criação. E aqui entra a dimensão do trabalho humano. O trabalho humano é uma cooperação com a criação. Então, o trabalho não é só para ganhar dinheiro. O trabalho é para você cooperar com a criação de Deus, aperfeiçoar aquela matéria-prima que Deus nos deu. Um marceneiro, um professor. Como que o professor ele vai cooperar com a criação? O homem, ele nasce para se unir a Deus. Mas ele se une a Deus de que modo? Pelo conhecimento de Jesus. Conhecendo a Jesus, eu me uno com a Trindade, me unindo à Trindade, eu participo desta relação de amor. Então o professor tem a missão de desenvolver a inteligência para que o homem possa, enfim, conhecer a Jesus. E aí, é claro, ele vai conhecer as coisas naturais também. Vocês entendem que todas as coisas convergem para Cristo? Tudo por Ele, para Ele, com Ele, nele. E é só assim que nós vamos ser felizes? Isso é maravilhoso. Pode entrar. No nosso segundo encontro da catequese, então, nós tínhamos visto a criação. Então, Deus ele cria o céu e a terra por uma disposição, novamente, libérrima. Deus ele cria o mundo. Quando fala da criação do céu, nós estamos falando da criação das coisas espirituais. Então, os anjos são seres 100% espirituais, não carnais. Pura inteligência. Pura inteligência. Deus cria o céu. Essa é a ordem que a Bíblia nos dá, né? Deus ele cria o céu. Os anjos, seres espirituais não corporais, pura inteligência. Depois ele cria a terra. A terra aqui é o sinal daquilo que é material. Então, os minerais, os vegetais, os animais e o homem. Deus ele cria o céu, os anjos, pura inteligência. Os anjos é a criação mais perfeita de Deus. Eles estão muito acima daquilo que é material. Como é que os anjos conhecem? Por meio de raciocínio ou intuição? Nós falamos que é por intuição. O raciocínio é como o homem conhece. Ele junta uma ideia com outra, e aí ele cria um juízo, uma conclusão, e aí ele vai desenvolvendo, de tal modo que, para o homem conhecer, ele tem um super trabalho. E nem todos conseguem chegar a uma ciência alta. Mas os anjos não. Os anjos, eles conhecem por meio de intuição. Como uma intuição, ele conhece todas as coisas perfeitamente. Perfeitamente. A Deus, inclusive. Mas os anjos, assim como nós estamos passando por uma provação aqui, para merecermos o céu ou o inferno,
também passaram por uma provação. E é por isso que nós temos hoje os anjos no céu, glorioso, servindo a Deus, e anjos no inferno, rebeldes, odiando a Deus e os homens também. Nós falamos que nós não sabemos, não nos foi revelado. Jesus não disse como é que foi essa prova dos anjos. Mas a igreja e os teólogos têm uma sugestão de como é que foi essa tentação, esta provação angélica, que dividiu os anjos que quiseram se submeter a Deus e os anjos que não quiseram se submeter a Deus. Vocês lembram qual foi o que os teólogos e a igreja aceita como teoria para esta queda dos anjos? Isso. Deus revelou aos anjos que ele criaria o ser humano, e o ser humano, corpo, quer dizer, menos perfeito que os anjos, né? Que o homem iria trair a Deus e que Deus iria se fazer homem para poder salvar os homens. Bom, apresentou para os anjos Lúcifer, dos anjos mais altos, falou: não servirei a um homem, né? Como que eu, puro espírito, inteligência suprema, vou servir a um homem? Não quis servir. E com ele se juntou milhares e milhares de outros anjos rebeldes que não quiseram servir a Deus enquanto homem. Um ódio enorme da humanidade. E aí foram precipitados no inferno. E eu falava para vocês também que eu, quando criança, eu tinha uma oração específica. Vocês lembram? O que é que eu rezava? Para que a conversão do diabo, né? Pô, se o diabo se convertesse, as coisas iam ser todas boas, né? Por que não pode acontecer a conversão do diabo? Justamente porque os anjos, eles são pura inteligência. Quando eles negaram a Deus, eles negaram sabendo todas as consequências. Nós, quando pecamos, o fazemos, na maioria das vezes, por ignorância ou por fraqueza. Eu não sei que isso é errado, eu faço. Ou eu sei que é errado e faço porque eu sou fraco. Os anjos, eles não têm ignorância, porque o conhecimento deles é intuitivo. E eles não têm fraqueza, porque a fraqueza é coisa da carne. Então, quando eles se rejeitam a Deus, é uma rejeição eterna, que não tem volta. Não é uma falha na misericórdia de Deus. É uma falha na vontade má daqueles anjos. E aí então Lúcifer foi precipitado no inferno com os seus anjos, Satanás e os demônios. E aqueles que escolheram ficar e servir a Deus como homem, reinando no céu junto com Deus. Agora vocês olham o ódio de Satanás e os seus demônios do ser humano. Tem um livro muito precioso de um padre do Instituto Verbo Encarnado, que ele mostra como que Satanás ele quer tirar o homem da sua dignidade, prejudicando o corpo do ser humano, as escolhas, ridicularizando, né? Mas a queda dos anjos foi esta. Isto na teologia, na catequese, a gente chama de a queda. Então, a senhora aqui, Sidney, que comprou o catecismo, muito bem. Abre aí o seu catecismo no número 386. É isso. Aí do lado esquerdo você vai ver números grifados, tá vendo? Isso. 38. Vamos no 388, na verdade. 388.
Achou? Tá, então vamos mudar. 391. É o 391. Por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, quem são nossos primeiros pais? Adão e Eva. Há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza. Todos os anjos foram criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então Deus criou Satanás? Sim. Mas criou-o como um opositor? Não. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados. Desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Por que irrevogavelmente a Deus eles se rejeitaram? Quer dizer, não tem como você revogar essa rejeição, porque eles eram pura inteligência e não tinham fraqueza. Então, quando um espírito escolhe, ele escolhe de uma vez por todas. Então, irrevogavelmente, ele escolheu não amar a Deus. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador, quando ele vai tentar Adão e Eva. Então, assim como os anjos foram criados bons, o ser humano também foi criado bom. Adão e Eva, eles não foram criados com as inclinações más que nós temos, com essa desarmonia interior e exterior que nós temos. Adão e Eva, o ser humano não foi criado nem mesmo com a morte. A morte, a desarmonia, a inclinação má, o pecado, ele vem por meio do pecado. Por meio de uma tentação que o ser humano, nos seus primeiros pais, passaram e caíram. A esta primeira queda do homem, a queda de Adão e Eva, a gente chama de pecado original. Então, o homem, toda a humanidade foi criada boa. Mas, uma vez que foi tentado por Satanás e cedeu ao pecado, o pecado entrou no mundo, chamado pecado original, e todos os homens que vieram depois herdaram, desculpa assim a palavra, essa desgraça. Mas é literalmente isso mesmo. Então, na Bíblia, nós temos o relato do pecado original em Gênesis capítulo 3. O texto fala assim: a serpente, entenda, Gênesis é todo figurado, tá? Quem que é essa serpente? Satanás. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Ela disse à mulher: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Imagina, Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, a maravilha, o paraíso, eles imortais, porque a morte não existia, eles totalmente harmônicos, uma harmonia com a natureza, uma harmonia entre si, uma harmonia interior. E a serpente: Deus falou que vocês não podem comer daquela árvore. A mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis,
sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses. Ó a tentação, vós sereis como deuses. Então, Deus é que fala o que é certo e o que é errado? Não. Se você comer, você vai ser como Deus. Você vai falar o que é certo e o que é errado. Você vai conseguir ver todas as coisas, né? Uma promessa mentirosa. Satanás, ele chega com essa promessa mentirosa até nós. A mulher viu, aí olha só, ela não estava nem aí para aquela árvore. Depois que a serpente falou, a mulher viu que a árvore era boa ao apetite, aos sentidos, a vista, o paladar, era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. A desobediência. Aí depois, então, Deus desce até o jardim, Adão e Eva se escondem de Deus, e aí Deus, ele dá a punição, né? Ele fala à serpente primeiro: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e as feras selvagens. Caminharás sob teu ventre, comerás poeira todos os dias de tua vida. À mulher, ele disse: multiplicarei as dores das tuas gravidezes. Na dor darás à luz filhos. Então não tinha dores, não tinha sofrimento. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Olha, não tinha relação de domínio entre homem e mulher. O pecado que trouxe isso, ele te dominará. A desarmonia entre o homem e a mulher. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz de tua mulher? Porque Adão depois pegou do fruto também. E comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Não tinha essa coisa do homem ter que ficar trabalhando para produzir. Naturalmente, nasciam os frutos, Adão e Eva comiam, numa harmonia perfeita. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás. A morte entra no mundo. Você vai voltar ao pó. Você vai morrer. A morte não existia. Todo o mal, a desarmonia no ser humano, começou depois do pecado, mas Deus não nos criou deste modo. A origem do mal foi o pecado original. Por que é que nós temos inclinações más? Por que é que quando uma pessoa, um amigo está se dando bem, você não fica 100% feliz com o bem dele, mas vem uma pontadinha assim de uma tristeza pelo bem do outro, sabe? Podia ser eu, né? A inveja. Por que que você sempre busca o seu próprio benefício e não sempre o benefício do outro? Por que que você se irrita facilmente com as palavras, com as atitudes? Por que que a raiva toma conta do teu coração? Não era assim. Mas nós temos essas inclinações más graças ao pecado original. Por que que a relação de homem e mulher agora é uma briga? Quem é que vai dominar o outro? Não era assim. Isso é uma consequência do pecado original. Catecismo 396. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura,
deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Então, ali, simbolicamente, aquela árvore, né? Para dizer, Deus falou, não come. Eu devia ser submisso a Deus, mas não fui, eu comi. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. A desobediência de um mandamento é sempre um abuso que o homem toma da sua liberdade. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Todo pecado agora é uma falta de confiança na bondade de Deus. Deus me fala que isso é certo, mas eu não confio nele. E por isso eu faço errado. Esses dias eu conversava com um advogado e ele estava defendendo assim coisas erradas, né? E ele falou, até que eu não tive um encontro pessoal com Jesus, que eu não confiei, que eu comecei a confiar nele, eu não conseguia deixar de assumir os outros, né? Casais, né? Que tem gente que não casa porque tem medo. Isso eu ouvi. Não, a gente está se dando bem. Quando casa, meio que tem uma maldição. Como assim maldição? Mas não foi você que me falou isso aí não, né? Você não falou isso aí. Não foi não. Tipo, uma maldição? Como assim? O sacramento vai dar uma maldição? Deixa como tá, quem se casa separa. Mas ao contrário, a bênção de Deus. Então, todo pecado vem como uma desconfiança de Deus. Deus, ele te pede uma coisa, mas você desconfia dele. Eu não confio que vai dar certo se eu fizer o que ele fala, né? Todo pecado agora, ele é uma desconfiança de Deus. Neste pecado, o pecado original, o homem preferiu a si mesmo a Deus. E com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura. Tinha uma menina, a gente participava da pastoral da juventude, e a questão da sexualidade, se sexo depois do casamento ou antes pode, né? É claro, o catecismo é claro, sexo é depois do casamento, porque é o momento da união perfeita com a sua esposa, a abertura à vida. Aí ela, então, eu concordo com as coisas da igreja, mas com isso eu não concordo. Então, assim, o homem preferiu a si mesmo, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem que foi criado, né, em santidade, ele estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original está destruída. Então, quais harmonias existiam antes? A harmonia do homem com a criatura, e não existia a desarmonia do homem consigo mesmo. Olha para as tuas lutas. Você quer coisas boas, você quer ser sincero, você quer ser justo, você quer fazer o bem, mas você não faz o bem que quer. Uma desarmonia entre a tua vontade e os teus atos. Essa desarmonia interior não existia. Era uma harmonia entre o homem e a criatura, o homem e seu par, e o homem consigo mesmo. Uma harmonia perfeita. Como o pecado original, essa desarmonia.
A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Da alma sobre o corpo, né? A alma que é a inteligência e a vontade. Essa sabedoria que você tem do bem, o desejo do bem, mas que por fraqueza do corpo você acaba cedendo. Né? Então, essa desarmonia não existia. A união entre homem e mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. O pecado original trouxe a morte, a desarmonia e a inimizade do homem com Deus. A partir do primeiro pecado, que é esse pecado original, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Aí ele fala, né, do fratricídio cometido por Caim contra Abel. Sabem da história de Caim e Abel? Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Um cria animais, o outro mexe com a agricultura. E aí eles brigam ali e Caim mata Abel. Um irmão que mata o outro. Primeira consequência manifesta do pecado. Os irmãos se degladiando. Nós somos irmãos em Cristo, né? O fratricídio, consequência do pecado, acontece hoje ainda, né? Tanto com palavras, com obras, com atos. A corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, com uma infidelidade ao Deus da aliança. Nós vamos ver depois a história de Israel também. Essa doutrina do pecado original foi muito compreendida por São Paulo. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele fala assim, olha: eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Que homem que é esse? Adão. Por conta de um pecado de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Pelo pecado de Adão, o nosso primeiro pai, a morte passou como herança para todos os homens. Isso aqui é São Paulo falando, depois de Cristo, nas Sagradas Escrituras. Aí o catecismo sobre esta herança aí, né? Ele fala assim: todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que, por nascença, nos afeta a todos e é morte da alma. Quer dizer, sem a doutrina do pecado original, é impossível compreender o mal, a nossa inclinação para o mal e a morte. Porque Deus é bom. Ele iria nos criar mal? Ele ia nos criar com a morte? Não. É só por uma profunda desobediência que a gente pode compreender o mal.
Em razão desta certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. Por que as criancinhas de 2 semanas, recém-nascida, têm que ser batizadas o quanto antes, se elas nunca cometeram nenhum pecado pessoal? Por quê? O ser humano ele nasce com o pecado original. O rito do batismo fala, você que era filho das trevas, agora vai ser filho da luz. Por isso que o pai negligenciar o batismo do filho é pecado grave. Nas primeiras semanas, a criança deve ser batizada. Uma vez que ela é batizada, o pecado original é apagado, mas permanecem as suas consequências, que é esta concupiscência. A concupiscência é essa inclinação que nós temos para o mal. A concupiscência da carne, que é do ventre para baixo, então a barriga e a virilha, sexualidade, gula e sexo, a desordem na comida e na relação sexual. A concupiscência dos olhos, que é a desordem da curiosidade, de você querer coisas e querer coisas sem ter necessidade delas. E a concupiscência, a inclinação para o mal da soberba da vida. Você viver na soberba, querendo ser maior que Deus, maior que os outros. Você é o autor da lei, você é o autor do bem. Entende? Então, o pecado original do batismo é apagado, mas continuam as suas consequências, que nós vemos em nós mesmos. O pecado original é uma coisa que as pessoas não precisam ter fé para entender e acreditar. Aliás, a única coisa na nossa igreja que você não precisa ter fé para acreditar é o pecado original. Basta você olhar para você e para suas inclinações. Você vê, não, tem alguma coisa errada em mim. Hoje, para mim, o dia foi... Nossa! Eu acordei, participei da missa, depois fiquei 1 hora aqui rezando na frente do Santíssimo. Mas qualquer coisa que eu pensava, me vinha uma raiva tremenda. Não consegui ficar em paz. A inclinação para o mal. A inclinação para o mal que nós temos. Fruto do pecado original. Devia estar daquele jeito? Não. Era para eu estar em paz. Lendo as coisas de Deus, rezando. Me relacionando com as pessoas que vinham aqui. Mas eu estava profundamente irritado. De onde é que vinha essa raiva? Eu não tinha motivo. Da inclinação má dentro de mim. Por isso, o catecismo ele fala que, olha só, um duro combate. A doutrina sobre o pecado original propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e a sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora o homem permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros. Então, olha só. Satanás ele adquiriu como que um pequeno direito sobre nós, embora nós não percamos a nossa liberdade. E ele vai fazer de tudo para que com essas inclinações você negue a Deus com os seus atos. Então, desde a queda de Adão e Eva, nós vivemos em um constante combate. Combate contra nós mesmos. Combate contra nossas más inclinações. Combate contra a nossa preguiça. Combate contra a nossa raiva. Combate contra a nossa impureza. Mas as pessoas não querem lutar. Todo mundo frouxo hoje.
Qualquer primeiro pensamento mal que vem já se deixa levar. Qualquer raivazinha estoura, bate a porta, quer se matar. Não quer lutar, você tá aqui para luta, entendeu? O sacramento do crisma é o sacramento dos adultos na fé. O símbolo do crisma é que o homem se torna um guerreiro de Cristo. Por que guerreiro? Porque você vai defender a fé e você vai assumir a luta da sua santificação pessoal. Para você ser bom, isso vai exigir uma luta. As pessoas não nascem boas, as pessoas nascem más. Mas a gente pensa, fulano é paciente, porque... Não, para ser paciente, você tem que lutar para ser paciente. Fulano é trabalhador. Não, para ser trabalhador, você tem que lutar para ser trabalhador. Fulano sabe perdoar, mas eu não. Não, é que você tem que lutar para perdoar. A vida é uma luta. E você já nasce em desvantagem, porque você nasce inclinado para o mal. Mas aí São Paulo fala, né? Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, continuando aquele texto que eu estava lendo. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante a Adão. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um só, Adão, toda a multidão morreu, com quanto mais profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derrama sobre a multidão. Então, por meio de um homem, Adão, a morte entrou no mundo e todos adquiriram. Também, pela morte de um só homem, Jesus, todo mundo agora é capaz da graça, pode receber a graça. Essa é a maravilha do Evangelho. Se nós não tivéssemos Jesus, a Bíblia seria uma história trágica. Mas nós temos Jesus. Pela morte de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela morte de um outro homem, a salvação entra no mundo. Por isso que a gente fala que Jesus é o novo Adão. Se pelo primeiro Adão, pelo primeiro homem, todos os homens morreram, agora pelo segundo Adão, pelo segundo homem, todos os homens vivem e são salvos. Essa é a boa nova. Nos nossos próximos encontros, nós vamos ver como é que a morte imperou desde Adão até a vinda de Jesus. Como que Deus chamavam esses homens que vieram depois de Adão até a vinda de Jesus e como é que nós devemos viver numa vida moral e sacramental. Esse vai ser o nosso trajeto.